Boa noite. Boa noite, irmãos queridos. Chegando aí. Para mais um tempo. Pessoal chegando. Sejam bem-vindos. Mais um tempo aqui que Deus está nos preparando, nos preparou, já nos deu. E esta vai ser uma noite muito especial, porque eu estou aqui, você está aí, talvez na sua casa. Daqui a pouco vai entrar um convidado muito especial. Mas principalmente essa noite é muito especial porque o Espírito Santo está presente aqui entre nós. Então eu estou muito feliz mesmo. Vocês que me conhecem de perto sabem o tamanho da minha alegria, né? E eu quero receber aqui uma pessoa muito especial mesmo, para não dizer que é o cara que mora aqui no meu peito. Então vamos aí. Já deve estar entrando o meu preciosão. Um cara muito especial. Tá chegando aí. Já tá chegando. Tô vendo o fundo aí. Vê a sombra. Tô aqui. Ai, maravilha! Tava preparando o teclado. É mesmo, filhão? Sim. Tá brincando? Vai ter uma canja pra gente hoje, é? Pode ser. Puxa vida, hein? Que bênção aí, ó. O pessoal nem imaginava isso. Vai ter até uma canja aí, ó, que bênção. E o pessoal tá entrando aí, ó. Ó quem entrou agora, tá vendo aí, ó? O pessoal tá entrando. E eu tava falando para esse povo aqui que é uma noite muito especial, né, filho? Uhum. Porque a gente pode se ver daqui de uma distância tão grande, né? Para quem não sabe, esse moço está bem longe de mim, bem longe. A uns 2.000 quilômetros, né, filho? Exatamente. Tá bem longe. Mauro entrou também, tá dando um abraço, pastor Orlando. Tudo bem, pastor? Bem-vindo, Mauro. Bem-vindos. E então, o pessoal está chegando aí, mas eu quero dar as boas-vindas. Tem vários amigos meus que talvez não te venham há tanto tempo, filho. Tanto tempo. E eu penso que hoje eles vão matar saudades aí de ver um pouquinho de você, né? Que só te vê normalmente em foto e tal. Hoje vai ver quase que pessoalmente. Olha, eu não sei se você ou quem está nos assistindo imagina o tamanho da emoção desse cara aqui, viu? A gente não se vê há o quê? Há uns 4 meses, filho? Desde janeiro, né? Então, parece que é uma 7 de eternidade. janeiro, passou muito rápido. E parece eternidade isso, né, filho? Sim, 4 meses é longe. Na verdade, a gente tinha planejado se ver antes, né? Mas por causa da quarentena já fica difícil. Essa quarentena, viu? Essa quarentena. Mas tem alguns aí que estão entrando que às vezes são até amigos meus, que talvez não conheço. Para você que não conhece esse moço bonito aí, esse é meu filho mais velho, meu primogênito, meu filho William Henrique, grande moço que eu tenho uma alegria tão grande. Agora há pouco, quando eu quando eu oro pelo William, eu me dirijo ao Pai, eu falo para ele assim: Senhor, guarda o nosso filho, porque o William, antes de ser meu filho, é filho dele. Então, sempre quando eu peço, eu falo: Senhor, guarda o nosso filho, né? E é uma alegria tão grande, ainda mais essa semana, né, filhão? Essa semana tem algo especial. Vai ser um pouco diferente do normal, mas tudo bem. Mas, filho querido,
se apresenta aí para o povo, aí, um pouquinho, fala um pouquinho de você, para quem não te conhece tanto, para quem, de repente, só sabe que você é nosso filho, tal, porque você ficou um tempo fora do país, né? E hoje continua fora do país, né? Tem muitos irmãos aí da Comunidade da Graça de Diadema que não te conhecem tanto. Eu queria começar esse nosso tempo aqui, você se apresentando, falando um pouquinho de você, da tua formação, do teu chamado, né? Aquelas conversas antigas nossas, né? Que eu gosto de pensar o seguinte, que nessa live aqui é como se eu estivesse conversando com você e alguém está perto escutando, para mim conseguir ficar à vontade, porque não é fácil. Não é fácil. Sim. Então, Sim, filho, o pessoal fala aqui, ó, que o meu português está com sotaque. O que eu posso fazer é difícil, viu? então Aqui, vamos na lá, verdade, filho. é espanhol o dia inteiro. Com a Sophie eu tento falar português, mas às vezes sai espanhol, sai mesclado. A Sophie também já não sabe mais que língua ela fala. Então é uma mistura, mas é assim que a gente vai aprendendo, né? É assim que a gente vai aprendendo. Mas eu sou o William, tenho 28 anos por pouco tempo, porque sexta-feira já chega mais um ano para mim. Faz 3 anos que eu moro aqui na Bolívia, faz 3 anos que eu casei com a Sophie, minha esposa maravilhosa, que deve estar olhando também, espero que sim, Sophie. Ela está trabalhando, mas faz 3 anos que eu estou aqui na Bolívia. Antes disso, eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos, porque Deus abriu uma porta para eu estar perto da Sophie, lá onde ela estudava, e também para fazer um mestrado, né? Nunca pensei na vida em poder fazer um mestrado, ainda mais nos Estados Unidos, mas Deus abriu as portas com bolsa de estudos, com várias outras oportunidades que eu tive lá. Deus me abençoou através de pessoas, consegui terminar o meu mestrado, porque não é nada barato poder fazer alguma coisa lá. Eu acho que a maioria das pessoas da nossa igreja em Diadema já sabem um pouco da história, né? Mas é só Deus para poder fazer tudo o que aconteceu. Mas quando decidimos casar, eu e a Sophie, a gente está orando, Senhor, para que lugar que a gente tem que morar, né? Seria no Brasil, seria continuar nos Estados Unidos, seria na Bolívia. E Deus falou claramente que tinha que ser a Bolívia. A Sophie ficou muito feliz, obviamente, mas Deus falou muito claro que tinha que ser a Bolívia, com tudo que Ele queria fazer através de nós aqui. E faz 3 anos que eu estou, e todo começo é difícil, né? Toda vez que a gente quer começar, algo é complicado, tem muitas lutas, muitas coisas em contra. E, na verdade, que no começo foi difícil fazer tudo que Deus pedia de nós. Mas agora as portas estão se abrindo, coisas grandes estão acontecendo, pessoas têm se contactado com a gente, manda mensagem e quer estar perto de nós. Ou seja, Deus tem aberto as portas de uma maneira que a gente nunca imaginar. E os lugares que Ele está levando também a gente são lugares de influência, né? Então, na verdade, não tem nada melhor do que saber que a gente está fazendo a vontade de Deus, né? Eu estava vendo essas lives, maravilhosas lives, e o Marcos Brunet, que é um cantor, um ministro brasileiro, mas que mora na Argentina, ele estava falando assim, que o maior fracasso de alguém é ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para ser. Verdade. Ou seja, porque a gente se engana tanto com sucesso, e não é porque a gente está tendo êxito na nossa vida que necessariamente a gente está fazendo a vontade de Deus. E esse falso êxito, esse falso sucesso pode enganar a nossa própria vida, não? Então não tem nada mais fracasso que existe no mundo do que ser exitoso, ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Então agora a gente está acompanhando isso aqui na Bolívia. Também estamos na quarentena. Para explicar para vocês que estão olhando, a quarentena aqui na Bolívia está um pouco diferente do que no Brasil. Faz mais de 40 dias que a gente não pode sair de casa. Se a gente sai de casa, para vocês entenderem melhor, aqui eles dividiram por como que fala? Eles dividiram pelo RG, pelo final do RG. Então, o meu número final do RG é 0. Então, como rodízio de carro em São Paulo, eu só posso sair na sexta-feira. E se eu saio qualquer outro dia da semana e eles me acham no meio da rua, eles pedem para olhar o meu RG,
e se eu não estou no dia que eu deveria estar, eu tenho que pagar 1.000 bolivianos, que é mais ou menos R$ 500. Então aqui está bem mais rígido, eu posso sair só no dia certo para fazer as compras para minha casa, e a gente já está nesse esquema já faz 40 dias. E agora no dia 30, quinta-feira, eles vão dizer se vai continuar mais dias ou não. Mas a gente está vivendo fechado dentro da nossa casa já por muito tempo. E isso é bom e isso é ruim, né? E seria bom a gente comentar algumas coisas desse tipo hoje aqui também, né? Vamos entrar nisso aí. Vamos entrar nisso aí, que é um dos pontos que eu quero ouvir de você, porque o intuito primeiro desse nosso tempo, esse nosso bate-papo, é a gente pensar juntos aí o novo cenário da igreja nos dias de hoje, né? Então eu quero aproveitar algumas variáveis interessantes nessa equação aí. Primeiro, a nossa diferença de idade, né? A gente tem uma diferença de idade aí que eu já vivi muitas coisas e você não. Como também o que você tem vivido nos seus últimos 29 anos, né? Você tem olhado a vida com um prisma que eu não vejo. Então, dentro desse cenário aqui atual, de como nós estamos vivendo, com essas variáveis também, que nós estamos no Brasil, você está na Bolívia, você mesmo está dizendo da realidade aí, que é um pouco diferente da nossa, aliás, é muito diferente da nossa. Então, filhão, eu queria que a gente comentasse um pouquinho, principalmente queria ver você, né? Na tua opinião, qual você acha que é o papel principal da igreja nesse tempo de crise? Fala um pouquinho sobre isso, filho, por favor. Então, primeiro a gente tem que saber que a vida nunca vai ser mais a mesma. Se você está pensando e pedindo e orando todos os dias ao Senhor, Senhor, eu quero voltar à vida normal. Senhor, eu preciso da normalidade, eu quero a minha rotina. Assim, quero te dar essa triste notícia que nunca mais a vida vai ser a mesma. Não importa se você está na Bolívia ou no Brasil ou qualquer país do mundo, várias coisas vão mudar. Muitas regras de higiene, por exemplo, muitas regras de contato entre as pessoas, políticas dentro das empresas vão mudar, por exemplo, não? Porque agora as pessoas já sabem que não necessariamente eu preciso pagar o aluguel do meu escritório para funcionar a minha empresa, eu posso fazer desde casa. Então, assim, a gente entrou na quarentena em um mundo e a gente vai sair num mundo totalmente diferente. E, obviamente, isso influencia na igreja. E aí é o ponto que a gente atua, né? Meu pai é pastor, eu sou líder na minha igreja também. E a vida da igreja nunca mais vai ser a mesma. E no quesito organizacional, no quesito espiritual, né? E esses dias eu tenho pedido para Deus, fala com a gente, né? Qual tem que ser os próximos passos? Como a gente tem que agir, quais decisões a gente tem que tomar, assim, para poder fazer certo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas Deus sabe. E se Ele nos ama, Ele pode revelar e pode ajudar. Então, qual que é o ponto principal para mim? Poder escutar a voz de Deus, poder discernir o tempo. Tem coisa que a gente fazia antes que a gente não vai poder continuar fazendo porque não vai funcionar mais. E métodos que a gente usava antes de alcançar as pessoas, por exemplo, não vamos poder fazer da mesma maneira, porque não vai funcionar mais. Então, se eu pudesse dizer, resumindo a minha resposta, a gente tem que estar sensível à voz de Deus para poder discernir o tempo que a gente está vivendo. Mais ou menos assim. É bem isso mesmo. Esse momento de parada é um momento realmente de nós deixarmos o nosso ouvido do entendimento mais atento, mais aguçado, né, filho? Quando a gente sai daquele momento de agitação extrema, né, que a vida nossa é uma correria, e de repente a gente dá aquela parada, daquela estancada, é a hora que você começa a prestar atenção em detalhes que às vezes não percebia, não é verdade? E eu posso falar uma coisa para as pessoas que estão vendo e talvez não sabem muito, mas faz uns anos, e eu lembro que a gente já estava na igreja de Diadema, deve fazer uns 6 anos, e meu pai estava num estresse forte, e era um domingo. Você vai lembrar dessa história, pai, não tem como esquecer. Não. Era um domingo, e a gente levantou da cama, e meu pai levantou e não sabia onde ele estava.
Então ele olha para o lado, ele sai na janela do quarto dele, que é o apartamento que eles moram hoje, e ele olha, mas essa não é a vista que eu tenho, que eu tinha ontem. Ele estava lembrando do antigo apartamento que a gente morava quando eu era muito, muito criança. E aí a memória de curto prazo dele falhou. Simplesmente ele não lembrava das coisas novas da vida dele, ele lembrava das coisas antigas. Imagine o susto que eu, minha mãe e a minha irmã, a gente teve de estar com meu pai do meu lado e ele não lembra das coisas, assim, sinceramente não lembra. E aí a gente foi para o hospital, a gente... Resultado, né? Esse foi um pico de estresse. Eu lembro que o médico na hora falou assim, imagine um computador que você tem que ir lá, apertar o botão quando ele está falhando, e você aperta aquele botão de restore, restart, e aperta por 10 segundos para o computador pensar e voltar a funcionar como ele estava antes. E o médico falou assim, ó, foi mais ou menos isso que aconteceu com o teu pai. Precisou passar por um restart do computador para ele poder voltar, porque o cérebro dele já não estava aguentando. Então eu estava pensando nisso, pai, e é mais ou menos o que a gente está vivendo. Se a gente pode pensar com o lado cristão, ou a parte espiritual do negócio, porque a gente sabe que tem muita tristeza, tem muita gente morrendo, amigos que estão perdendo entes queridos, mas se a gente pode olhar com o lado bom da história, se é que tem um lado bom, e sempre tem um lado bom, eu vejo que o Senhor está fazendo um restart, um restore na nossa vida. A gente estava muito preocupado com as atividades dentro da igreja, a gente estava muito preocupado com os ministérios, com como fazer isso, como fazer aquilo melhor, e Deus está trazendo para a essência, assim, voltando para a essência. Ele está falando assim, ó, aquilo que você fazia era importante, mas não é o mais importante. Qual que é o mais importante? O mais importante é o que a gente está fazendo agora, ou o que vocês estavam fazendo até um tempo atrás, estando com a família. Então, Deus está mostrando assim, ó, o que vocês estão fazendo agora é muito bom, mas eu preciso que vocês se reenfoquem. É um reajuste. Se eu posso chamar esse tempo da quarentena para nós, e eu sei que para muita gente que tá sensível à voz de Deus, é um tempo de reajuste. É um tempo de voltar a enfocar naquilo que realmente importa, que é a nossa família, né? Esse tempo eu falei muito mais com vocês, a gente fez muito mais ligações do que a gente fez antes. E com a Sophie também passo muito mais tempo com ela do que eu passava antes. Então é um tempo de reenfocar naquilo que realmente é o propósito de Deus, né? Dentro disso, assim, que você falou de reenfoque, né? Eu conversando com um amigo um dia desses aí, falando sobre o nosso trabalho, que a gente trabalha no comércio, e aí, no meio da conversa lá, surgiu uma palavra, né? A gente chegou à conclusão de que tudo aquilo que nós trabalhávamos até 15 de março, mais ou menos, não vai dar para ser da mesma forma. Vai ter que ser diferente. E isso eu falo na vida profissional, no comércio, né? Eu acredito que em todas as áreas, né? Mas naquela papo lá que eu tive, surgiu uma palavrinha. E eu quero aproveitar essa palavrinha e pedir para você me ajudar a pensar nela. Em que áreas, meu querido filho, que você acha que a igreja tem que se reinventar? Ela tem que ser completamente mudada, assim, você olhando com a tua experiência, né, que você estudou isso, né, você fez, teu mestrado foi dentro disso, um enfoque na liderança, na parte eclesiástica mesmo. Dentro do que você está vendo, filhão, diz para mim, em que área assim que você acha que a igreja tem que se reinventar? A gente pode pensar mais ou menos como a igreja começou, né? Eu estava pensando sobre isso porque eu também trabalho na igreja, então a gente está constantemente pensando como pode melhorar, né? A igreja começou nas casas, através de famílias, de pessoas que se reuniam dentro do seu lar. Então, e toda pessoa ela necessita de relacionamento. Então, esse tempo agora da quarentena, uma das piores coisas foi que a gente precisava se relacionar, precisava ver gente, a gente precisa sair de casa, precisa fazer coisa nova, porque nós precisamos disso. Agora, como fazer uma igreja nesse tempo? Que talvez
aqui na Bolívia, eu olho com os olhos da Bolívia. Provavelmente, por muitos meses, a gente não vai poder se reunir na igreja. Não vai poder ter, ou seja, mais que 40 pessoas ou 30 pessoas, ainda não foi definido isso. E como que a gente vai manter a essência da igreja? E é exatamente esse é o ponto, pai. Porque a gente estava enfocado em tantas outras coisas dentro da igreja que a gente esqueceu a essência, entendeu? E a essência é ser família. Desde o começo, Deus criou uma família. Quando começou a igreja começou em família. E agora a gente estava fazendo tantas outras coisas, esquecendo da nossa família. Então, se eu quero reinventar a igreja, eu uso o método de Deus. E qual que é o método de Deus? Ser família. Eu tenho que inventar a igreja dentro da minha casa. Eu tenho que ser a igreja dentro da minha casa. Esse é simples. A gente pode falar que a igreja tem que melhorar na tecnologia e tem que melhorar. Muitas pessoas começaram a acordar agora para o que realmente é importante. A gente precisa aprender a mexer nos programas, a ter uma boa internet, mínimo. Essas são coisas que é obrigatório. Eu que o diga, filho, eu que o diga. Mas será que é só passar o culto online e vai ser suficiente? Ou será que é só fazer uma boa estrutura do culto online e vai ser suficiente? Vai ser suficiente para agradar certo tipo de necessidade das pessoas. Você entende, pai? É algo mais profundo. Ou seja, eu posso fazer um bom culto online e eu vou receber a minha palavra, mas eu vivo de palavra, eu vivo de comunhão, eu vivo de oração. Então, a gente vai precisar fazer reuniões de oração online, por exemplo. Talvez a gente já tinha feito reuniões ministeriais, né, para decidir coisas. Mas a gente vai precisar se acostumar com a reunião de oração online, como vocês fizeram a vigília, por exemplo. E nessa dinâmica, a gente vai precisar crescer nisso. E é uma nova realidade que a gente vai ter que se acostumar. Então, Deus está, como outra vez a palavra, reajustando. Começou nos lares e agora a gente está voltando para a essência outra vez, né? Então a gente tem que se adaptar a isso. As células têm que ser cada vez mais fortes. Se a tua célula estava boa antes, agora tem que ser 1000 vezes melhor. Por quê? Porque esse é o coração da igreja. Se tua célula puder dar esse relacionamento que as pessoas precisam, a palavra que as pessoas precisam, elas vão estar fortalecidas. Então, se antes, por exemplo, eu diria que os focos principais é o bom culto online, eu preciso ter uma boa estrutura, o som tem que estar bom do culto, a imagem tem que estar bom do culto, porque isso influencia como as pessoas recebem, a palavra tem que estar boa, mas as células, que é a parte do relacionamento, tem que estar muito melhor. Então, os líderes de célula têm que ser treinados como usar os programas, os líderes de célula têm que ser treinados de como buscar as pessoas através da internet de uma maneira sábia. Então, se eu pudesse falar duas coisas que a gente tem que melhorar, é a parte técnica da igreja, como a gente sai para o mundo, porque agora tem milhares e milhares de igrejas que também estão saindo para fora, mas ao mesmo tempo a parte relacional, a parte de amizade, construir isso dentro de casa, né? Então, para mim, são esses dois pontos. Dentro disso aí, filho, quais são as vantagens e desvantagens dessa igreja online aí, na tua? Enumera algumas aí. Ai. Põe na fogueira, vai. Olha, pode ter muitas vantagens e muitas desvantagens. Vamos começar pelas vantagens, né? Que talvez é mais fácil. A vantagem é que eu posso participar da igreja online desde a minha casa. É mais confortável. Eu posso ver da minha cama. Mas eu acho que eu diria que é mais ou menos isso, né? Ou eu posso acessar a hora que eu quero, porque fica guardado lá, e isso pode me ajudar quando eu tenho uma dúvida. Mas a própria vantagem, que é o conforto, gera a maior desvantagem. Porque toda vez que um cristão se acomoda ou se torna numa zona de conforto, esse é o maior problema. Entendeu? Se eu estou confortável a não ir na igreja, eu estou confortável a não prestar contas ao meu pastor, por exemplo. Ou a não estar perto das pessoas que talvez poderiam me ajudar.
ou, ou muitas outras coisas que acontecem quando eu não estou com pessoas melhores que eu, que no caso são os líderes e pastores. Então isso pode fazer com que as pessoas se esfriem, talvez, se não tem o cuidado certo, por isso que a célula é tão importante nesse caso. Outra desvantagem, posso falar, na verdade, são tantos temas, mas as pessoas talvez não vão ser tão fiéis como eram antes. Talvez isso vai provar a fidelidade das pessoas, né? Se, se a pessoa é fiel ao pastor, obviamente, a gente sabe que tem que ser fiel a Deus em primeiro lugar. Isso a gente entende. Mas a gente entende que tem que ser fiel a uma casa, a minha casa, a minha igreja local, ao meu pastor. A gente tem que ser fiel a isso. E é muito fácil eu ver, por exemplo, uma igreja maravilhosa e querer fazer parte disso, mas não poder ajudar a minha igreja, entendeu? E creio que nossa fidelidade vai ser provada nesse ponto. E é bom eu poder ter acesso a outras, vamos dizer, a outros ensinamentos, outras palavras. Isso é importante porque me ajuda a crescer também. Mas eu tenho que ser fiel àquilo que Deus me deu, né? Eu tenho que ser fiel àquilo que eu estou fazendo agora. Então, isso é muito importante. Eu vejo assim, sabe, filho, uma das coisas talvez mais importantes. Pai, só um minuto. Estão falando, tem gente querendo entrar na live e não está conseguindo. Será que o teu perfil é privado ou não? O teu perfil é bloqueado? É bem provável. Então, se vocês entrarem pelo meu, dá para acessar a live, porque a gente tá... O meu perfil é aberto. Então, o Rodrigo está ajudando a gente. Se vocês entrarem pelo meu, o meu é aberto. Agora, o do meu pai está privado. Bom, para variar, eu não sei mexer nessas coisas de tecnologia, né? Para variar. Você faz uma pergunta que eu não sei responder. Não, o seu provavelmente está privado se as pessoas não conseguem entrar, mas pelo meu dá. Tá bom. Mas então, filho, e falando assim sobre essa questão do cristianismo, uma das coisas que me tocaram muito mesmo, logo na época que nós nos convertemos a Cristo, foi, para mim, tá? No meu modo de ser, o ponto principal do cristianismo é o relacionamento. É essa relação que nós temos de perto, de um com o outro, de um levantar o outro, um segurar o outro, né? Ainda mais nós, a comunidade, que nós temos, né? Um hábito que agora nós vamos ter que administrá-lo, que é a questão do abraço, a questão do beijo, do ósculo santo, que eu vou dizer para você, tá terrível isso, filho, tá terrível. Você encontrar um irmão e não poder dar um abraço nele, não dar um beijo nele, isso é uma tortura, né? E eu vejo assim, uma das coisas que nós temos que ficar muito atentos como desvantagem é correr o risco de perder este valor. O valor do relacionamento próximo, pessoal, ali tete a tete, você andar um com o outro, você estar próximo um do outro, você sentir um ao outro, aquele abraço que você sente o palpitar do coração da outra pessoa. Isso é uma coisa que, para mim, toca muito forte no cristianismo. E isso é o que o próprio Jesus nos ensinou. Ele sempre nos disse, vão, né? Aliás, igreja significa aqueles que foram para fora, não é os que estão no prédio. Para fora. Que nem hoje. Hoje a gente não está se reunindo no prédio da Comunidade da Graça, mas nós somos igreja onde nós formos, né? Então eu vejo isso que talvez uma desvantagem, e é isso que nós, principalmente como líderes, precisamos atentar com as pessoas que estão conosco, é sempre motivá-las, é sempre incendiá-las, é sempre colocar no coração delas o valor de estar próximo, de estar juntos, tá? Mesmo nesse momento em que a gente está confinado, mas esse tipo de relacionamento via vídeo, para que a gente possa ver a expressão do outro, para que a gente possa ver a forma que ele está falando, ouvir o tom da voz, né? Porque uma das coisas que eu sempre fui contra é só digitar. Porque eu te pergunto, filho, e para quem está nos ouvindo, como é que você expressa uma lágrima digitando?
Com emojis. Tá vendo? Você ainda tem a resposta, porque você não tem. Mas é Não, uma mas coisa. o emoji não expressa a verdade, né? E a expressão facial nunca vai ser tão real como o emoji, porque o emoji eu posso colocar o que eu quero. A expressão facial eu não controlo muitas vezes. Exato, Então exato, não, não dá. exato. Então é isso que eu digo, sabe? O relacionamento pessoal, né? Uns com os outros, eu penso que é uma das partes mais fortes do cristianismo. É você poder ali, a hora que você vê aquele seu irmão, aquele seu amigo, aquela sua pessoa que está passando por um momento difícil, às vezes, sem você falar nada, um simples abraço transforma a situação, muda a circunstância, a pessoa sente-se segura, sente-se amada. E foi isso que Jesus nos passou. Ele nos passou para que nós caminhássemos a segunda milha, que nós pudéssemos levantar o que está caído, que a gente estendesse a mão àquele que está fraco. Então, eu vejo este é um cuidado que nós, como líderes da igreja, precisamos ter. Nós que temos pessoas próximas a nós, é nós ajudarmos eles a entender que essa questão de online, por exemplo, como estamos fazendo aqui, ou como a gente faz o culto na igreja, né, é muito bom, é excelente e essencial neste momento. Neste momento. Uhum. Ou em momentos que, por exemplo, já aconteceu em Diadema, nós tivemos dias de culto, noites de culto, em que desabava o céu na cidade. E aí nós temos famílias com crianças, nós temos, às vezes, mãe que criança ficava doente, ou alguma circunstância que acontecia, eles não podiam ir até o culto. Maravilha! Aí você pega, liga lá o seu telefone, liga a sua televisão e assiste o culto. Você vai ser abençoado? Vai. Com certeza vai. Mas eu tenho certeza que se você estiver lá, não no pré da igreja, mas junto com os irmãos. Por quê? A palavra de Deus é muito clara. Muito clara. O salmista diz: quão bom, quão suave que os irmãos estejam em união, em comunhão. Por quê? É ali que o Senhor ordena a sua bênção. Então, eu queria até comentar isso, né, dentro disso que eu estou falando com você, porque as vantagens são muito boas, mas nós temos que tomar cuidado com as desvantagens, sabe? Principalmente uma palavra que você falou aí, que eu acho que é a mais perigosa, a zona de conforto. É você, de repente, ficar confortável. É você, de repente, não precisa trocar, não precisa tomar banho, não precisa se arrumar, não precisa pegar o ônibus, não precisa pegar o carro. Ah, não, eu vou assistir de casa mesmo. Este é um cuidado que eu acho que todos nós temos que tomar. Por quê? Porque aí eu vou entrar num outro ponto agora para você me ajudar aí dentro desse ponto, né? Dentro disso, filho, você acha que essa questão de culto online, você acha que as pessoas podem crescer mais na fé ou esfriar na fé? O que você acha? Ai, difícil. Vou falar um negócio para você, pai. Esse tempo da quarentena é o tempo da verdade. Por quê? Na quarentena eu vou mostrar quem eu realmente sou. Porque se eu dependia do meu líder, ou do meu pastor, ou do culto de domingo para ser alguma coisa, já não pode, porque eu tenho que ficar na minha casa. Agora sou eu e Deus. E muitas vezes nós mesmos buscamos ser reconhecidos por alguma coisa que a gente não é. E reconhecimento significa mais ou menos isso. O que as pessoas pensam quem eu sou. Mas a integridade significa o que Deus pensa quem eu sou. Verdade. E isso muda toda a história. Então, agora, na hora da quarentena, a hora que as pessoas já não estão mais tão juntas como estavam antes, vai provar realmente quem governa o meu coração. Se é o Espírito Santo ou se é a carne. Qual vontade eu dou mais? Quem eu foco mais? Se é a vontade de Deus ou a vontade da minha carne? Então, a quarentena revela quem eu realmente sou. Os cultos online revelam quem eu realmente sou. Porque se eu estou vendo um culto online, mas eu estou fazendo qualquer outra coisa, é que realmente eu não quero receber o que está sendo passado ali. Não é porque eu estou ocupado fazendo outra coisa. Você me entende? E isso ninguém está vendo do outro lado da câmera. Então,
é agora que a gente vai levantar pessoas íntegras. E pensando nisso, eu lembro de uma palavra de Isaías 60, e também da do joio e do trigo. Por quê? O joio e o trigo vão crescer juntos. E agora é um momento de crescimento. E é isso que eu queria falar. O trigo está crescendo. Verdade. Mas o joio também está crescendo. Então, a gente tem que saber diferenciar isso, né? Se na minha vida eu tô fazendo com que o espírito cresça, ou eu estou fazendo com que a minha carne cresça. Porque o culto online vai estar lá. O pastor vai estar lá todo domingo, toda quarta-feira, ou toda quinta-feira. Mostrar alguém que eu quero mostrar na câmera é fácil. Mas isso não é o mais importante. Deixa eu abrir aqui... Isaías 60. Cadê? Tá em espanhol aqui. Isaías 60. Fala assim, a glória de Sião, versículo 1. São 4 versículos. Levanta-se, refulga, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a glória de Deus. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. O que está falando aqui? Que a terra é coberta de trevas, mas no meio dessas trevas surge uma luz. E isso é uma promessa para esse tempo que a gente está vivendo agora. Ou seja, as trevas vão crescer, a maldade vai crescer, a violência vai crescer. Quem é mal vai continuar sendo mal, se é que não conhece Jesus. Mas quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo, vai continuar crescendo. Então, esse é um tempo de decisão. Esse é um tempo que eu vou decidir se realmente qual caminho eu quero seguir. Bem claro, entendeu? É bem claro. Ou eu cresço, ou eu estou mais em comunhão com Deus, ou eu brilho mais, ou o outro lado. Então, é para a gente pensar qual parte a gente quer seguir. E Deus realmente está preparando, eu vejo desse jeito, Deus está preparando a nossa igreja, a noiva, para o último tempo. Está preparando como vai ser. A gente falou muito da igreja como família, né? E que Deus está voltando, a gente está voltando a ser família dentro das nossas casas, e voltando a ser igreja família dentro das nossas casas. E a igreja primitiva começou na família. E eu creio que a igreja vai terminar sendo família. Então, agora Deus está reajustando os nossos olhos para o que realmente importa. Voltar a ser família dentro da nossa casa. Então esse é só uma preparação porque vai vir, Pai. Sinceramente, eu acho, talvez não a pandemia, vai vir outra pandemia, embora a Bíblia fala sobre isso, mas as coisas podem ficar piores aos olhos humanos. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com a igreja, por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer no mundo, por exemplo, não sabe o que vai acontecer com a economia, por exemplo. Então, aos olhos humanos, o mundo vai ficar pior. Mas aonde estão os filhos de Deus? Entendeu? Qual que é o papel de Deus nessa situação? Por que uma pessoa que tem... Qual é a diferença que Deus dentro de mim causa com uma pessoa que não tem Jesus? Que não tem Deus vivendo dentro dela? Ou seja, eu atravesso o problema de uma maneira diferente. Então, na minha opinião, e não é para ser alarmador ou para trazer preocupação, mas tem uma chance de, não esse ano ou ano que vem, mas as coisas podem piorar. E Deus está preparando o nosso coração, preparando o nosso cristianismo, a nossa fidelidade com Ele, para poder ser forte e firme nele, e não em outra coisa. Essa questão muito interessante, filho, que você me mostrou aí, de nós atentarmos para o crescimento.
É verdade, sabe, filho? É verdade. Porque é justamente o que eu tenho percebido. Nós temos a nossa correria do dia a dia, nós temos a nossa agenda, que não cabe mais nada. Aquela agenda que quando você dorme, você já deita pensando no que você vai fazer a hora que acordar. E quando acorda, você mal abre os olhos, já está imaginando que você está atrasado. Aquela loucura. E muitas vezes a gente vai no automático nisso, né? No automático. E às vezes, até sem perceber, esse automático faz com que a gente se distancie da essência. E aí entra nessa parte interessante que você falou do joio do trigo, que é o momento do crescimento. E eu penso que é isso mesmo, é o momento de crescimento. A gente está crescendo. Crescendo em casa, né? Depois eu quero voltar nesse ponto com você, mas crescendo com os amigos, crescendo como cristão, né? E a gente tendo as nossas ações e reações, por exemplo, eu já estou com a tua mãe em casa aí perto de 40 dias que a gente está dentro de casa. Eu, ela e a Giane. Então, hoje eu pensava, eu vai fazer 38 anos, acho que 38 anos vai fazer que eu estou junto da minha mulher. A gente se conheceu há quase 40 anos atrás. E hoje à tarde eu pensava qual foi o momento desses 40 anos praticamente que eu fiquei com ela 20 dias, 20, metade do tempo, 20 dias dentro da mesma casa. 24 horas. Eu comecei a pensar. E aí eu falei, poxa, acho que nós nunca ficamos esse tempo. Então, nesse tempo tem sido muito bom, a gente acaba conhecendo-se mais em pontos, em áreas, em situações, em circunstâncias, e é o crescimento. Você vai crescendo, você vai aprendendo a lidar com alguns pontos, algumas partes que você não sabia. Não sabia. E olhando para a igreja, né, que é o nosso foco, a igreja, realmente, filho, você tem razão. E aí que o fiel vai se mostrar fiel. Por quê? Porque quando as pessoas estão te olhando, você meio que demonstra o que elas precisam ver. Mas quando ninguém está te olhando, por exemplo, estamos falando aqui, tem pessoas que estão nos vendo que talvez esteja discordando, mas na cabeça tal, mas isso lá dentro do culto não vai fazer nunca, não vai fazer nunca. Só que esta hora é que realmente aparece a essência. E eu penso que esta é uma hora muito boa, muito boa mesmo. E aí eu quero fazer mais uma colocação interessante para você me ajudar. A gente está falando aí em um momento diferente, né? Nós participamos aí desse movimento que teve em fevereiro, descendo aqui no Brasil, e tudo que eles vêm falando já há algum tempo, que o Brasil está às portas do avivamento, que o próximo local do avivamento é o Brasil, e vai... Maravilha, tá, estamos crendo nisso, mas falando em avivamento, eu como cristão, você como cristão, né? Se alguém te perguntasse para você assim, William, como cristão, como você pode promover o avivamento dentro da sua casa, com a sua família? E, se por acaso tem pessoas que estão com você que não são cristãos, como que você vive, como você promove esse avivamento que você tem que existe? Esse é um ponto bem importante, porque o que eu acho que Deus está realinhando é a família, né? E a gente está preso dentro da nossa casa com a nossa família. E Deus está moldando o nosso caráter também. Porque antes, se a gente poderia ter algum problema, daí ia trabalhar, voltava à noite, já estava com a cabeça mais fria. Agora não. Agora a gente tem que lidar com o problema. E se a gente lidar com o problema, a gente tem que ser mais humilde, a gente tem que ser mais perdoador, tem que pedir perdão mais vezes. Por quê? Porque a gente está juntos mais vezes. Então a gente precisa se relacionar como Jesus se relaciona e com os princípios que a gente aprende. Senão ninguém vai se sustentar nesse tempo. Esse tempo,
esse tempo na China, eu ouvi já as estatísticas que na cidade que começou o coronavírus, já teve um aumento de 30% dos divórcios. E isso é totalmente entendível, porque a gente sabe o que acontece quando o esposo e o marido estão dentro de casa o dia inteiro, os pais com o filho estão dentro de casa o dia inteiro. É só Jesus na causa, como a gente fala, né? Se a gente não tem Jesus no nosso coração e não segue os princípios que ele ensinou sobre perdoar, sobre humildade, sobre várias coisas importantes que a gente sabe como cuidar um dos outros, a gente não poderia sobreviver. Então eu dou graças a Deus porque eu conheço Jesus, porque a minha esposa conhece Jesus, porque meus pais conhecem Jesus, e eu sei que seria muito diferente se a gente não tivesse Jesus no nosso coração. Então, primeiro ponto, se você tem Jesus no seu coração, isso tem que causar alguma coisa diferente na tua família. Talvez muita gente chegava em casa, voltando da igreja, entrava no quarto, só falava com a mãe no outro dia de manhã, e talvez não tinha esse contato, a mãe nem sabe o que significa que é ser cristão de verdade, porque não falam sobre esse assunto entre os filhos, né? Agora, eu estava lendo um versículo e algo que me chamou a atenção, que é Salmos 22, 3 ou 6, mas fala assim, onde a gente adora, quando nós adoramos ao Senhor, ele é entronado. E eu estava pensando nessa palavra entronado, né? Como se enquanto a gente está adorando, a gente constrói um trono, e se é um trono, não é para ficar vazio. Deus vem e senta nesse trono. Então eu estava pensando no poder que tem a adoração, no poder que tem a música, quando a gente canta para Deus. Então, se eu posso dizer, se você quer começar um avivamento, e eu creio que o próximo avivamento vai começar dentro das famílias, e isso é muito claro quando você falou do Descend, né? E o Descend a gente se preparou para ser avivalistas, para ir por todo mundo, para pregar o evangelho. Daí, algumas semanas depois do Descend, aquela muvuca imensa, Deus fala aí, peraí, vou levar todo mundo para dentro de casa agora. Agora vocês vão viver o Descend dentro de casa. É verdade. Então imagina isso. É tudo, se a gente pode resumir tudo que a gente está falando, Pai, Deus está reajustando para a prioridade. A prioridade é nossa família. Não adianta nada eu ser bem exitoso, tiver sucesso no meu trabalho, se eu tiver sucesso no meu ministério, a minha família está perdida. A gente conhece esse versículo, mas é como se Deus estivesse mostrando a realidade disso agora, nesse tempo. Então, eu estou até com a camiseta do Descend aqui. Mas a gente foi empoderado pelo Espírito Santo e ele falou assim, agora vamos para dentro de casa. E vocês têm que fazer a diferença dentro de casa. Então, eu sou um adorador que toca. Mas tem muitos adoradores que não tocam, mas cantam. Todo mundo pode cantar. Você coloca a sua música dentro da sua casa. Não importa se tua família é cristã, não importa se tua família não é cristã, você coloca a tua música dentro de casa e começa a adorar a Deus. E sabe o que vai acontecer quando a gente adora? Os céus se abrem, a realidade do céu se torna a realidade da terra. Deus é entronado no lugar da adoração, porque ele se agrada da adoração. Nós somos criados para adoração. Então, se você quer trazer algo diferente para sua casa, liga a música e começa a adorar a Deus. Não precisa tornar um culto pentecostal, começar a orar, levantar a mão e rodopiar. Não é isso. Mas levanta um altar de adoração na sua casa. E aqueles que sabem do que aconteceu na Bolívia no ano passado, na greve que a gente teve de 21 dias, tudo mudou, porque nós levantamos altares de adoração, e não foi eu. Eu levantei vários altares de adoração na rua, mas eu sei e vi de vários amigos que levantaram altares de adoração em toda a Bolívia. E isso fez a diferença, porque atraiu a presença de Deus. E quando Deus está no lugar, as coisas mudam. E outra coisa, a gente estava falando da zona de conforto, a gente pode voltar a falar daquele ponto, como que a gente tem que se reinventar. Saindo da zona de conforto, a gente tem que fazer coisa que a gente não fazia antes. Eu tinha vergonha de fazer live e acredito que muita gente também que está fazendo hoje tinha vergonha de fazer live. E agora a gente saiu da nossa zona de conforto. Eu estou cantando, se vocês não viram ainda, eu e a Sophie, a gente está fazendo um monte de live.
Mas por quê? Porque a gente acredita que a gente tem que fazer coisas diferentes, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e alcançar lugares que a gente não estava alcançando através da adoração. E incrível, pai, que a gente recebeu já vários testemunhos assim de uma pessoa, por exemplo, estava ouvindo a nossa live e ela estava sentada no sofá e a família dela não era cristã. E começou a ouvir a live, começou a sentar do lado, já se interessou, já começou... E algo começou aquele dia naquela casa. Isso é um. O outro também estava adorando e o pai que era católico pediu para orar pela filha, que a filha vai na nossa igreja, e eles tiveram um momento lindo de adoração naquele dia. Tem outros também, que eu não vou conseguir lembrar tudo agora, mas a adoração faz algo diferente. E você não precisa ser 100% santo, ninguém é santo 100%, ninguém faz assim, ninguém é perfeito para poder adorar a Deus. Eu adoro o Senhor e aquela realidade que está no céu é feito realidade aqui na terra. O que a gente entra de acordo na terra é acordado no céu e assim também aqui. Então, se a gente pode adorar mais vezes, se você não sabe o que você tem que fazer, adore ao Senhor. E a sua casa vai se tornar um ponto do céu. Imagina só, porque o que está acontecendo no céu agora é adoração. Lê Apocalipse 4, lê Apocalipse 5, tem adoração constante, 24 horas por dia. Isso acontece no céu, por que eu não posso viver o céu aqui na terra? Então, se eu quero ter a minha família forte, tem várias outras coisas, orar pela família, ser bom testemunho, mas eu estou falando que Deus tocou no meu coração, né? Que é levantar altares de adoração. Acorda cantando. Aqui na nossa casa, se você vier a qualquer momento, a TV está ligada e full, assim, adoração. Worship, que é o que a gente gosta, outras coisas também, mas a gente está levantando constante altar de adoração ao Senhor e dizendo, Senhor, a minha casa é tua. A minha casa é o teu altar. Você pode vir, você pode habitar, você pode derramar a tua alegria, derramar a tua paz, e assim vai ser. Então você que não pensa que não canta, todo mundo canta. Só ligar o playback, não sei, e levanta o altar de adoração na sua casa. Eu sei que isso vai fazer a diferença. Filho, vendo o teu coração quase saindo pela tua boca quando você fala disso, que é um dom maravilhoso que Deus te deu, e não tem como não pedir para você nos abençoar aí, louvando ao Senhor. Porém, eu estou olhando aqui no relógio e vai cair. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar essa live, que falta acho que 2 minutos só, e eu vou pedir para todos vocês que estão aí, que entrem novamente. Porque aí eu vou pedir para o William falar um pouquinho mais sobre essa questão de louvor, porque louvor não é só cantar. É isso, filho? Uhum. Adoração não é só cantar. E o meu filho, não é porque é meu filho, mas ele é um adorador. Então, eu vou derrubar a live agora, tá? Então, todos vocês que estão aí, entrem novamente, porque eu vou pedir para ele falar um pouquinho sobre louvor e adoração como um estilo de vida, e ele vai cantar um pouquinho para a gente também, tá bom? Então, gente, ó, tô derrubando, e aí vocês entram de novo, tá bom?